O Pedro está jogando muita bola, muita. Tome a lua, ganhou o Pedro, mais uma fita, bateu, que golaço! Ele se consolida cada vez mais como um ídolo do clube, ainda mais quando você lembra de tudo que esse cara já passou. Ele foi reserva do Gabigol, pensou em deixar o Flamengo, virou rei da América, foi para uma Copa do Mundo, sofreu uma agressão no vestiário e rompeu o ligamento do joelho. Depois voltou, teve novas lesões, entrou em conflito com o treinador e foi parar no banco novamente. Mas agora em 2026 o Queixada voltou. E voltou fazendo gol pra caramba. Essa é a história do Pedro até aqui. Ele chegou ao Flamengo em janeiro de 2020, emprestado pela Fiorentina por 1 milhão de euros até o fim do ano. Na Itália ele não teve espaço, fez 4 jogos e no total foram apenas 59 minutos, porque naquela altura ele ainda estava se recuperando de uma grave lesão no joelho. No Brasil, o atacante seria o grande reforço para uma equipe que precisava continuar vencendo. O clube havia acabado de vencer a Libertadores e o Brasileiro no ano histórico de 2019, liderados por Bruno Henrique e Gabigol. O Gabriel estava voando, marcou os 2 gols nos últimos minutos que garantiram a taça da Libertadores, e era o nome mais midiático daquele Flamengo galáctico. Vinha embalado com as plaquinhas "Hoje vai ter gol do Gabigol" e sua comemoração emblemática. Para o Pedro, isso significava que ele iria ficar na reserva e que precisaria brigar pela posição no time. Era um desafio. Ser reserva do ídolo mais recente do clube. Mesmo assim, o centroavante estava animado para vestir a camisa do seu time de infância. O atacante já tinha passado pelas categorias de base do Flamengo, mas foi dispensado por ser considerado fisicamente frágil. Depois ingressou no Fluminense, chegou ao time profissional e viveu uma grande fase em 2018. Ficou um triz de fechar com o Real Madrid, até que um rompimento no joelho impediu a negociação. E aqui já estava quase certo que o Pedro iria para o Real Madrid, mas infelizmente ele não conseguiu. Mas agora ele estava de volta ao Flamengo. E o ano começou da melhor maneira. Marcou seu primeiro gol contra o Resende e depois na conquista da Recopa Sul-Americana. No ano de 2020 conquistou seu primeiro título brasileiro. Naquele campeonato estranho que o Flamengo conquistou a liderança apenas na penúltima rodada vencendo o Internacional. E foi aquele jogo que o empresário gaúcho pagou R$1 milhão pro Rodinei jogar e ele conseguiu a proeza de ser expulso. Nessa temporada, o camisa 21, na época, marcou 23 gols em 54 jogos. Lembrando que ele não era titular. Para termos ideia, o Pedro precisava de 90 minutos para marcar um gol. O Gabigol precisava de 130. Ainda assim, o Lil Gabi ocupava um lugar na memória afetiva do torcedor difícil de tirar, que depois ele conseguiu a proeza de acabar com tudo também. Mas enfim, diante disso, o Queixada sempre foi humilde e aceitava a posição de reserva de luxo. Foi nesse ano que ele foi convocado pela primeira vez por Tite para a seleção brasileira. O rubro-negro não perdeu tempo e exerceu a opção de compra por 14 milhões de euros. Até então, era a compra mais cara da história do futebol brasileiro em valor nominal, ou seja, sem considerar a inflação ou o bônus de metas alcançadas. Se a gente considerar só o valor, o número, 14 milhões de euros, foi a compra mais cara da história até então. E aí isso faz a gente refletir que o futebol inflacionou muito em apenas 6 anos. Hoje o Flamengo está negociando o Almada e o Luiz Henrique por 30 milhões de euros, contratou o Paquetá por 40, então realmente o futebol inflacionou muito. Esse primeiro ano perfeito foi seguido pelo pior desempenho dele com a camisa rubro-negra. Em 2021, marcou apenas 18 gols em 46 jogos. Continuava sendo reserva e cada vez mais a imprensa pressionava os técnicos que passaram para encaixar o Pedro e Gabigol juntos. Por que deixar tanto talento no banco? Não era melhor encontrar maneiras dos dois jogarem juntos? Além disso, o Queixada ficava cada vez mais insatisfeito. Ele sabia do seu talento. Outros clubes começaram a abrir o olho. Em outro lugar, ele talvez estaria deslanchando e sendo tratado a pão de ló. No final do ano, teve uma lesão no joelho direito. Se recuperou a tempo da grande decisão na Libertadores contra o Palmeiras, mas ainda não estava 100%, então não entrou. Os resultados da temporada foram 2 amargos vices, no Brasileiro e Libertadores. Perto dos 2 anos no rubro-negro, chegou a marca de 100 jogos disputados, sendo titular em menos da metade deles. Era difícil conciliar Gabigol e Pedro na equipe titular. Passaram impressionantes 5 técnicos entre o início de 2020 e o fim de 2021, e nenhum deles conseguiu adaptar os dois. Ficou conhecida a história do choro de Maria Cristina, a mãe do atacante, pela falta de oportunidades do então camisa 21. O Queixada se sentia desmotivado. Enquanto isso, a Copa do Mundo se aproximava. E é claro, qualquer jogador sonha em jogar uma Copa. Foi nesse contexto que Palmeiras e Botafogo tentavam de todas as formas possíveis seduzir o atacante com propostas milionárias, protagonismo e, é claro, minutos em campo para brigar pela vaga na seleção brasileira. Até que a chegada de um novo comandante mudou tudo, Dorival Júnior.
Foi contratado e já tinha em mente a ideia de colocar Pedro e Gabriel para jogarem juntos, assim como tinha feito com Ricardo Oliveira e o próprio Gabigol em 2015 no Santos. O Queixada virou o homem de referência, enquanto Gabriel Barbosa assumiu a posição de um segundo atacante, recuando e fazendo o papel de armador em muitos momentos. A dupla que muitos acreditavam ser impossível de jogarem juntos virou o terror das defesas na América do Sul. Frieza na cara do gol, finalização de todas as formas, de voleio, de esquerda, de direita, bicicleta. Ao todo foram 29 gols e 7 assistências, além das conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores, caindo de vez nas graças da torcida e coroado Rei da América em 2022. O ano espetacular garantiu a vaga para a Copa do Mundo, que foi realizada no final do ano. Ele participou de 2 jogos e converteu a cobrança de pênalti contra a Croácia. O resultado final todo mundo sabe qual foi, nem vou lembrar aqui. E aí veio 2023 com Vitor Pereira. E apesar desse nome que não traz boas memórias ao torcedor flamenguista, o Pedro foi titular absoluto e deslanchou. Foram 15 gols e 3 assistências nos primeiros 15 jogos. Marcou 2 na derrota por 4-3 contra o Palmeiras e foi uma partida perfeita dele, apesar da derrota. A expectativa do novo camisa 9 era enorme. O então Rei da América estava em uma crescente absurda, até um argentino acabar com os planos do centroavante. Sampaoli assumiu o comando da equipe e deixou o artilheiro de escanteio de novo. E aí veio algo pior. Pedro foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes. E aqui a gente vê o quanto ele era resiliente. Enfrentou o banco por alguns anos, se provou o melhor atacante do Brasil, virou reserva, chegou a enfrentar agressão física. Isso prova o quanto o amor dele pelo Flamengo falou mais alto do que a razão. Passou por tudo isso e continuava mantendo a humildade e respeito pelo mais querido. Em qualquer outro clube do Brasil ele seria o dono do time fácil. No rubro-negro, ele não se contentava com o banco, é claro, mas tolerava a posição mais discreta. É claro, a agressão foi uma covardia. O preparador foi demitido e o centroavante recebeu diversas mensagens de apoio na ocasião. O Pablo revelou que o atacante se recusou a aquecer contra o Atlético Mineiro, porém nada se justifica uma agressão. O ambiente no Ninho naquele ano foi um dos mais dramáticos. O clube de regatas perdeu todos os títulos disputados. Uma das piores temporadas da história rubro-negra, e foi ainda pior se considerarmos que o elenco da equipe era talvez o melhor ou estava entre os melhores da América. Mesmo assim, não venceram nem o Carioca. E se 2023 já tinha sido complicado para o Pedro, o ano seguinte começaria de uma maneira completamente diferente. Ele finalmente era o homem do ataque rubro-negro, e foi aí que o Queixada mostrou do que era capaz. O 2024 foi o melhor momento de toda a sua carreira. O centroavante começou a temporada voando, e jogo após jogo parecia que a bola procurava ele dentro da área. De cabeça, de direita, de esquerda, de primeira, de peito. Pedro fazia gol de tudo quanto é jeito, e não era apenas uma boa fase. Era a confirmação de que aquele garoto que durante anos precisou aceitar o banco pro Gabigol se transformou em um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Foram 30 gols e 8 assistências em 43 partidas oficiais, 38 participações diretas em gols, a melhor média de gols de sua carreira até então. E mesmo tendo ficado de fora dos últimos meses da temporada, Pedro terminou 2024 como artilheiro do Flamengo e vice-artilheiro do futebol brasileiro, só atrás do Yuri Alberto. Só que o futebol, às vezes, é uma caixinha de surpresas. Justamente quando ele parecia ter finalmente chegado ao lugar que tanto procurou, o próprio corpo falhou de novo. Em setembro, durante um treinamento pela seleção brasileira, Pedro sentiu o joelho esquerdo. Os exames confirmaram o pior: ruptura do ligamento cruzado anterior, a mesma lesão que já havia tirado o atacante dos gramados em 2018, quando jogava pelo Fluminense. A previsão era de pelo menos 8 meses afastado. E de uma hora para outra, o melhor momento da carreira tinha acabado. Pedro estava novamente diante daquele velho conhecido: o tempo. Meses de fisioterapia, meses sem entrar em campo, meses vendo os companheiros jogarem enquanto ele precisava reaprender até os movimentos mais simples. Mas se tem uma coisa que a história desse cara já tinha mostrado, é que ele não era de jogar toalha. Depois de quase 7 meses parado, Pedro finalmente voltou. 231 dias depois da última partida, quando finalmente pisou no gramado, ainda teria que lidar com mais um desafio. Dessa vez o problema não era o joelho, era o relacionamento com o treinador. Felipe Luiz já conhecia Pedro de perto. Pedro, tu tá lá em cima de nome da Cal, cara. Pelo amor de Deus, acorda, mano. Joga comigo, mano. Desculpa, mano. Mano, é incrível, mano. Tu só pensa em ti, cara. Tá querendo no campo, velho. Tinha sido seu companheiro de equipe e agora era o responsável por comandá-lo. No começo, o treinador tratou a situação com uma certa cautela. Pedro ainda estava se recuperando
E depois de tantos meses parado, Felipe dizia que o centroavante precisava chegar ao mesmo nível dos companheiros para voltar a ser titular. Só que em julho, a coisa desandou. Depois de uma semana de treinamentos que, segundo Felipe Luiz, tinha sido abaixo do esperado, o Pedro nem foi relacionado contra o São Paulo. E na coletiva, o treinador abriu o jogo. Segundo os dados de GPS do Flamengo, o centroavante foi o último em todas as valências físicas durante aquela semana. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu. Temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo. Ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele tá com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Aquilo caiu como uma bomba, porque uma cobrança pública de um treinador só acontece quando a situação está indo ao limite. Na época, o Felipe Luiz foi duramente criticado por expor essa situação à imprensa. Pedro não ficou calado. O atacante reconheceu que seu rendimento nos treinamentos tinha ficado abaixo do que deveria, mas também revelou que estava incomodado com a forma como o clube o tratava. Pouco antes da crise, teve prints de um profissional do Flamengo colocando camisa 9 à venda por apenas 15 milhões de euros, segundo o Mauro César. E isso mexeu com o jogador, porque ele não era mais o garoto que tinha chegado ao Flamengo. Ele já tinha se provado como o rei da América. Ficou anos na reserva, sofreu agressão, foi questionado e recusou propostas milionárias em razão do seu amor ao clube. Ser tratado como descartável foi um baque para ele. E aí aos poucos ele voltou ao time. Só que aí vem mais um problema. Sofreu uma fratura no antebraço, depois outra lesão muscular. Toda vez que ele conseguia dar um passo para frente, alguma coisa empurrava ele 2 de volta. Isso aconteceu justamente quando o Flamengo chegava à reta final da temporada. O clube tinha novamente uma Libertadores pela frente, e Pedro, que foi peça importante na campanha, acabou ficando fora da grande decisão. Dessa vez não foi por escolha do treinador, foi por lesão mesmo. Mas o Flamengo conquistou a Libertadores de 2025. O Queixada comemorou o título como campeão, mas não pôde viver a final dentro de campo. Para um jogador que passou boa parte da carreira brigando pelo direito de estar ali, aquilo tinha um gosto diferente. 2026 começou mais uma vez com o centroavante precisando provar que ainda era capaz de ser aquele jogador, mas dessa vez a história não começou com gols, começou novamente com o banco. O atacante ainda carregava as consequências de um 2025 turbulento. Nos primeiros meses do ano continuou enfrentando problemas dentro do Flamengo, e sendo bem sincero, em alguns momentos a impressão era de que o Pedro também fazia corpo mole quando tinha oportunidade. A relação com o Felipe Luiz já não era uma das melhores. Enquanto o Flamengo seguia seu caminho, o camisa 9 parecia cada vez mais distante daquele jogador que 4 anos antes tinha sido coroado rei da América. Até que o Felipe Luiz deixou o comando, e a chegada de Leonardo Jardim mudou o cenário. Era exatamente o que o atacante precisava, um treinador novo, uma nova oportunidade e principalmente a chance de começar do zero, porque quando ele teve essa oportunidade o Queixada não brincou, começou a jogar muita bola. Os gols voltaram, as boas atuações voltaram, a confiança voltou. No Brasileirão, pouco antes da pausa para a Copa do Mundo, já estava entre os principais artilheiros da competição, e quando o campeonato voltou, Pedro fez questão de lembrar todo mundo de uma coisa: ele também estava de volta. Ao marcar 2 gols contra a Chapecoense, chegou a 12 no Brasileirão e assumiu a artilharia da competição. Mas talvez nenhum número fosse tão simbólico quanto o outro. Em abril, Pedro havia alcançado o Gabigol como o maior artilheiro do Flamengo no século, com 161 gols pelo clube. E é curioso a gente pensar nisso, porque o mesmo Gabigol que durante anos foi motivo pelo qual Pedro precisava esquentar o banco, agora estava ao lado dele na história. Só que ele precisou percorrer um caminho completamente diferente para chegar ali. Enquanto um foi tratado como ídolo desde o primeiro momento, Pedro precisou esperar, precisou aceitar, precisou se provar, precisou ficar no banco, precisou ouvir que os dois não podiam jogar juntos, precisou sobreviver a treinadores, precisou sobreviver a lesões, precisou enfrentar crises e até uma agressão dentro do próprio clube. Mas continuou, mesmo quando parecia que tinha perdido o rumo, continuou, porque talvez essa seja a melhor maneira de entender a história de Pedro no Flamengo. Nunca precisou bater no peito para dizer que era o melhor. No fim das contas, ele sempre teve uma resposta muito mais simples: fazer gols. Precisou esperar por anos para conquistar a camisa 9. Quando conseguiu, virou rei da América. O mais impressionante é que depois de tudo que ele já fez, a história do Queixada ainda não acabou.